Meus amigos, boa noite. Nós estamos hoje, mais uma vez aqui no Chico Xavier, agradecendo a presença dos que se encontram presentes e aos amigos que nos acompanham pela rede social, ou seja, através do Facebook. O tema de hoje é um tema muito atual e que envolve uma certa complexidade, porque fala tanto da tristeza como da depressão. E sempre há um conflito muito grande em termos de ideia, até mesmo em termos de diagnóstico. É comum os médicos, os psiquiatras, considerarem um caso depressivo quando muitas vezes ele não apresenta as características que são necessárias para fechar o que eles chamam, fechar o diagnóstico. Nós espíritas também não temos como fazer uma avaliação dessa natureza, porque estaríamos invadindo um território que não é nosso. Por isso que todas as vezes que as pessoas nos procuram, o primeiro encaminhamento que eu faço é procurar um profissional de saúde, procurar um psiquiatra, para que ele faça o acompanhamento e ministre os medicamentos para que ele possa sair do quadro depressivo. Mas há uma confusão muito grande, porque quase que toda a psiquiatria ela não considera mente e cérebro como sendo duas realidades completamente diferentes. Eles acreditam que o cérebro é quem comanda a mente, quando é exatamente o contrário. A mente é que comanda o cérebro. Então, trata-se do efeito, mas não se trata da causa. Então, a causa de todos os nossos problemas tem como fator residual a mente. Nós somos o que pensamos e vivemos daquilo que pensamos. Se você quiser mudar qualquer coisa na sua vida, você tem que começar pela mudança do pensamento. E o que é o pensamento? O pensamento é a força dinâmica da consciência, da própria mente. Então, nós não podemos viver sem pensar. Pensamos até dormindo. E como pensamos? E através do pensamento é que nós vamos construindo as nossas ideias, os nossos momentos. E grande parte dessas ideias e desses momentos vão se estabelecer, vão se localizar exatamente na área mais difícil que temos para lidar com ela, que é a área do inconsciente. Porque aquilo que é consciente a gente pode mudar. Eu posso mudar uma opinião agora, eu posso mudar um comportamento, eu posso mudar uma ideia. Mas mudar algo que já aconteceu, eu não posso. A gente não tem o poder de voltar ao passado e promover nele mudanças, porque ele não aceita. Tudo o que ele entende e guarda, ele guarda como verdade. Por isso que é tão difícil a gente encontrar essa tão sonhada paz e essa harmonia interior. Por quê? Porque, como vocês vão ver, os maiores inimigos estão exatamente dentro de nós. Aqueles que exatamente contêm os fatores que muitas vezes são de sentimentos contrapostos. A gente está sempre tendo essa luta intrapsíquica entre o presente e o passado, e muitas vezes até pela ansiedade uma perspectiva de futuro. Então, vamos, como o tema diz, falar e dar algumas orientações, definições acerca da tristeza. Então, a tristeza é um estado afetivo caracterizado pela falta de alegria ou pela melancolia. Então, ele diz que ela é tida ou ela é identificada pela falta de alegria, falta de alento, desânimo, esmorecimento, momento em que prevalece o estado da melancolia. Mas o que é importante, ele coloca aqui como observação, é que a tristeza, ela é um movimento de natureza interior, ela é introspectiva.
Ou seja, ninguém tem o poder de tornar ninguém triste. Você é que se torna uma pessoa triste, dependendo da maneira como você analisa os fatos que ocorrem no dia a dia de sua vida. Então, uma pessoa, ela pode ser triste ou ela pode estar triste. Estar é transitório, ser é permanente. Mas vejam, no dicionário nós temos também o conceito de depressão. Ato ou efeito de deprimir. A palavra depressão vem do latim depremere. Depremere significa para baixo, puxar. É um sentimento que faz com que a gente se sinta sempre para baixo. É quando o problema, ou até mesmo a tristeza, se instala de maneira tão insidiosa que ela passa a ter uma força maior do que você. Por mais que você tente lutar, por mais que você tente dominar, você não consegue. Isso nós vamos ver mais adiante. Um estado de desencorajamento, de perda de interesse que sobrevém, por exemplo, a depressão está muito ligada aqui, às perdas, decepções, fracassos, estresses físicos ou psíquicos, no momento em que o indivíduo toma consciência do sofrimento ou da solução em que se encontra. Veja como ela envolve uma série de complexidade. Por isso que eu digo que a depressão é uma doença multifacetária. Ela nunca está ligada apenas a um fator. Ela sempre agrega outros valores, diferentemente da tristeza. Então, vejam como aqui nós podemos fazer um comentário para início desse nosso estudo. Nós que havíamos descido livres, quando ele fala nós somos os espíritos que estamos vivendo aqui na Terra uma experiência transitória. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito que temos um corpo físico, isso sim. Agora presos nos rótulos, nos nomes e nos registros. Eu sempre comento que a prova da nossa transitoriedade é tão grande que nós, quando chegamos aqui, somos levados para um estabelecimento que vai oficializar um nome que vão dar a nós. Nós somos registrados sem termos a menor consciência do que estão fazendo. Os nossos pais nos levam ao cartório civil e registra o nosso nascimento e sai de lá com um documento constando o nosso nome, a nossa data de chegada e a nossa filiação, ou seja, os nossos pais. Um documento que qualquer outro objeto, uma casa, um carro, pode ter. E aí nós desenvolvemos a nossa experiência evolutiva e chega um momento em que nós trocamos esse documento por um documento de identidade. É quando a gente já atinge a consciência de si. Então eu agora não tenho mais um registro de nascimento, eu tenho agora um documento de identidade. Eu agora sou um ser social, sou um homem na sociedade. E qual é o próximo documento que nós vamos ter? Esse nem pegar nele nós vamos, que é o atestado de óbito. Todos nós estamos aguardando aqui um atestado de óbito. Isso é óbvio, não temos como nem refutar. Consequentemente, é o que ele diz aqui. Estamos aqui vivendo uma experiência, estamos matriculados numa escola bendita, que nos oportuniza sempre a ideia da evolução, do conhecimento, do crescimento, tudo isso para justificarmos a condição de sermos filhos de Deus. Ora, se Deus é uma inteligência, como o próprio Espírito, os próprios Espíritos afirmaram, uma inteligência, nós somos também uma inteligência. Só que Deus é uma inteligência absoluta, nós somos uma inteligência relativa, como descendente dessa inteligência maior que é Deus. Em resumo, todos nós temos Deus, de forma que temos que descobrir esse Deus que habita dentro de cada um de nós. Esse é o projeto da vida.
Ou seja, nós viemos do útero de Deus e vamos voltar para os seus braços. Para chegarmos a essa conclusão, temos que ter consciência de que é necessário que cada um crie os meios para fazer isso. Daí eu dizer que todos nós estamos aqui condenados a sermos felizes, porque se Deus é amor, se Deus é felicidade, se os Espíritos disseram que o paraíso é a perfeição, e todos nós temos ele como um objetivo, e por que é que nós estamos sofrendo? Por que é que passamos por tantas dificuldades, vivenciamos tantos conflitos? Porque esse mundo que vivemos, esse planeta nosso, ele é uma escola cujas matérias que são necessárias nós estudarmos, elas nos envolvem esses fatores. Ou seja, a gente tem que aprender muita coisa com a dor, porque ainda não sabemos aprender ou desenvolvê-las através do amor. Isso por quê? Porque o orgulho e o egoísmo, segundo o próprio Allan Kardec, são as duas chagas da humanidade. Tudo que nos fere, tudo que nos magoa, está ligado ao nosso ego, como nós vamos ver. O ego, ele estabelece muito isso e faz com que a gente desenvolva esses dois processos difíceis de lidar com ele, que é o orgulho, que é o egoísmo. Daí, nós entendemos que o maior de todos, mestres, que esteve aqui na Terra, que foi Jesus, nos deu uma lição perfeita da humildade, mostrando-nos que só através da humildade é que nós podemos alcançar os nossos objetivos. Por quê? Porque nós entramos no processo de competição, essa competição nos dá uma falsa ideia de que temos que superar o outro, temos que ser mais do que o outro, melhor do que o outro. Você vê isso de forma muito objetiva, muito clara nas redes sociais, onde há um desfile de vaidade, de superação, não sendo contra determinadas coisas que faz parte natural da vaidade humana, mas há uma exacerbação ao culto da beleza, da riqueza, do poder, e tudo isso serve como um obstáculo para o processo da nossa evolução. Ou você se liberta desses fatores, ou você continua preso a esses sintomas que nós consideramos como sendo as doenças psicossomáticas e dentre outras que se instalam tanto no nosso corpo físico como no nosso psiquismo. Esse hábito aparentemente inocente é o começo de tudo, pois a partir daí não somos mais um ser espiritual, que é a nossa essência, que reencarnou, e sim um persona, que quando muito, de vez em quando, recorda que possui um espírito e não o contrário. Olha a advertência que ele faz. Nossa natureza é espiritual, mas nós estamos totalmente fora dela. O que é que nós valorizamos? O que ele chamou de um persona. O que é um persona? O persona é uma identidade assumida, que não traduz a verdade daquilo que você é na sua essência. É como se nós fôssemos atores e atrizes desempenhando um papel no teatro deste mundo que estamos vivendo. Por isso que eu costumo sempre dizer, uma das condições que fez com que Jesus amássemos todos da forma como ele amou, dizendo que estava aqui muito mais para aqueles que cometiam erros, os considerados doentes, do que propriamente aqueles que estavam envolvidos no acerto e eram as pessoas sadias. Por quê? Porque Jesus não via o persona. Jesus, quando olhava para os homens, como ainda hoje olha para nós, ele vê esse espírito e não esse ser que nós representamos. O ser, a essência é divina. A nossa natureza é divina. Nós somos bons e perfeitos por natureza. Agora, estamos desenvolvendo um papel, através de um personagem, que apresenta as características que nós estamos apresentando, como eu falei agora há pouco. Um espírito que vive temporariamente em um corpo, olha, temporariamente em um corpo. E uma persona, isso é, nos coloca dentro de um complexo sistema de grandes conflitos. É esse o grande problema que todos nós enfrentamos. O que eu sou
verdadeiramente o que eu sou e aquilo que eu penso que sou. O eu e o ego. Isso causa na vida de cada um de nós problemas muitas vezes difíceis de ser conciliados. Então veja o que ele diz aqui acerca do sofrimento. O sofrimento que é o causador da tristeza. É uma luta interna entre o eu, que é a essência divina, como nós vimos, e o ego, que é o persona inteligente. Ou seja, eu tenho dificuldade de conviver com a minha própria realidade. Isso é muito importante a gente pensar no dia a dia. Veja que a vida, quando a gente estabelece um critério de um entendimento interior, ela começa a nutrir os objetos da compreensão e da facilidade. Porque nós nos deixamos envolver por muitas coisas que poderíamos evitar. Mas, no entanto, sem percebermos, nós começamos a nutrir pensamentos e comportamentos que vão de encontro com essa nossa natureza, que é a nossa essência. E aí começamos a colocar no mundo as culpas que são nossas. Aí buscamos sempre os que nós consideramos motivadores da nossa própria desdita: a família, o trabalho, a convivência social e todos os fatores que para nós justificam o que não se justifica. Por quê? Porque o processo da mudança, esse processo de crescimento, essa revolução só se pode fazer dentro de você. Ninguém pode mover, ninguém pode dominar, ninguém pode controlar uma consciência. É aquilo que eu sempre digo: um homem leva um cavalo para beber água, a humanidade não obriga se ele não quiser. Veja como a força do conhecimento, da individualização ou da individuação dessa consciência tem o poder que tem, a ponto de nem Deus controlar ou querer controlar o nosso pensamento. Você diz: mas como é que pode? Deus ele pode tudo, mas Deus não estaria na consciência de 7 bilhões de espíritos encarnados, mais 20 e tantos bilhões de espíritos na periferia do planeta desencarnado, comandando e fazendo a vontade de cada um de nós. Seria um Deus totalmente inconsequente, porque se ele fizer algo individualmente por alguém, teria que fazer por outro alguém. É como um pai que tem que cuidar dos seus filhos de forma igualitária e justa. Então, a gente não tem que estar pedindo nada a Deus. Ele já nos deu tudo. Ele pegou a sua lei, a sua essência, a sua bondade, o seu amor, a sua grandeza, e colocou dentro de cada um de nós. E nos deu a maior de todas as dádivas que um ser pode dar ao outro, que é decidir o que você quer, o que eu quero para mim. Todas as coisas que fazem parte da minha vida, seja ela qual for, fui eu que decidi e eu sou o responsável. Até mesmo uma criança, quando a gente muitas vezes vê ela cometer alguns desatinos, mas ela é criança nessa experiência, mas por trás dela existem outras personas, outras vivências, outros processos quando ela não era criança. Ela está ali reiniciando uma etapa de um processo de libertação, de transformação. E vocês sabem, quando a gente fala em transformação, ela é muito difícil de ser compreendida, porque ela leva sempre a gente a resultados improváveis e inesperados. E nós queremos sempre trabalhar com aquilo que é provado, com aquilo que nos dá a certeza. Veja que até mesmo um relacionamento, ele é um campo de incerteza. Você convive com uma pessoa 20, 30, 40 anos, mas você não sabe como está na vida dela, porque ninguém tem o poder de saber como está na vida do outro. Nós sabemos como estão em nossa vida, mas não dá para saber. A gente vive sempre essa grande dúvida interior. Veja como é difícil a convivência. Por isso que eu digo sempre, o que nós temos de mais igual é a nossa diferença.
E é isso que a gente precisa trabalhar. E a grandeza de cada um de nós, nesse processo, é entender o outro. A partir do momento em que você emite uma energia, a partir do momento em que você cria um campo de felicidade, de satisfação, você está convidando todos que fazem parte da sua vida a participar deste campo, porque aonde existe paz, só se vê paz. Então é preciso que cada um se conscientize disso. Muitas vezes a gente quer mover o mundo, quer mudar o mundo e nós não vamos mudar. O planeta Terra, ele tem esse perfil. Ele vai melhorar, vai, mas ele só vai melhorar dentro de cada um de nós. Por isso que o próprio Gandhi dizia, não existe um caminho para a paz já é o próprio caminho, ou seja, você tem ela dentro de você. Então, o sofrimento causador da tristeza é uma luta entre o seu eu e o seu ego. O que eu sou e o que eu penso que sou. E nós somos muito metidos nessa área. Pensamos uma série de coisas, achamos uma série de coisas quando elas não têm a menor importância. A ponto de Jesus ter dito, eu vou me fazer de pequeno para ver se vocês se tornam grandes. Porque quando se fala de luz, todo mundo quer ser luz. É aquela história da cobra que perseguia o vagalume. E o vagalume sendo perseguido pela cobra, chega um momento que o vagalume não tem mais para onde correr e se imprensado na parede, diz, antes que você me coma, eu lhe faço uma pergunta, por que você me persegue, cobra? Se eu não faço parte da sua cadeia alimentar? E a cobra diz, eu não quero você, eu quero a sua luz. Então as pessoas estão assim, vivendo um atrás da luz do outro. Eu quero saber quem você é, o cargo que você ocupa, a função que você exerce. Eu ia trazer para vocês, mas eu terminei não trazendo, um documentário feito por grandes celebridades, grandes artistas conhecidos com processos depressivos graves, muitos que já partiram através do suicídio. Porque se a gente achar que esse persona, ele é mais importante do que o eu, veja a história do próprio Elvis Presley. Existiu no mundo um homem que tivesse mais tudo que uma pessoa deseja do que Elvis Presley. Ele era o mais bonito, ele era o mais talentoso, era o mais rico. Ele tinha tudo que um ser humano gostaria de ter em termos de glamour. No entanto, para dormir, tomava uma quantidade enorme de antidepressivos, ansiolíticos, que foi o que matou Elvis Presley. Então, se ele era uma pessoa que tinha tudo isso, por que ele não era feliz? Por que é que eu tenho tudo e não sou feliz? Porque a felicidade não é o que a gente pensa. A ponto dele ter dito, a felicidade não é deste mundo. Mas que mundo é esse? Aí alguém vai dizer, não, a felicidade é no céu, é no paraíso. Não. O céu e o paraíso estão dentro de você. Esse mundo que Jesus falava era o mundo do eu. Por isso que ele disse, meu reino. Por que ele falava em reino? Se ele abominava a supremacia, o poder e a dominação, principalmente naquela época que era o poder do povo romano que oprimia o povo judeu. Ele falava de reino porque ele se referia ao comando. O comando da sua vida está dentro de você. Eu não vim aqui mover massas, eu não vim aqui me preocupar com povos, com nacionalidade, com comportamentos extras. Eu vim aqui colocar uma semente no coração de vocês para vocês despertarem esse Deus que existe dentro de cada um de vocês. Veja como ele foi objetivo dentro dos seus princípios e através dos seus ensinamentos, e ele tinha tanta convicção disso que ele disse, tudo vai passar, mas o que eu estou dizendo a vocês não vai passar. E é verdade. Ainda hoje, a humanidade pouco entendeu e entende as mensagens ou a mensagem que ele deixou. A ponto do próprio Gandhi, como indiano, chegar a dizer, pode jogar fora todas as obras, deixando apenas o sermão da montanha é o suficiente para o homem conduzir a sua vida e encontrar esse reino que ele tanto pregou, que ele tanto mostrou a cada um de nós. Quem de nós procura no nosso dia a dia esse reino dentro de nós? Quando nós somos o inimigo
de nós mesmos. Quantas sombras, quantos fantasmas eu carrego dentro de mim. Tem pessoas que muitas vezes fazem aniversário de uma raiva. Faz 10 anos que você me fez aquele grande mal. Aí faz uma velinha, bota um bolo, faz aniversário. Como é que a pessoa guarda uma coisa dessa? Isso é muito comum nas relações familiares. Por quê? O que foi que fez com que eu guardasse uma coisa tão negativa? O fator de eu ser negativo. Porque essas forças, elas se contrapõem e ao mesmo tempo elas se atraem pela semelhança que elas têm. O mal atrai o mal, o bem atrai o bem. Se você é uma pessoa que vive em paz, é muito difícil que alguém crie uma guerra dentro de você. Por isso que ele dizia, muitas vezes, para conhecer o caminho do céu é preciso caminhar pelo inferno e fugir dele. Olha aí o conhecimento e a própria experiência que nos convida, né? O indivíduo humano não é um átomo isolado, separado do organismo da humanidade. Essa ideia de coletividade. Por que é que eu tenho que conviver? Por que é que eu tenho que estar sempre ligado ao outro? Porque é o projeto. A ponto do próprio Jesus dizer, eu não posso ser o pastor desse aprisco, desse rebanho, se uma ovelha está fora dele. Ou seja, o sistema ou ele está completo, ou ele não é um sistema concluído, ou um sistema fechado. Então, como é que eu posso ser feliz se eu vejo um filho meu infeliz, se eu vejo um parente meu, um amigo meu infeliz? Só o egoísmo é que pode não nos deixar ver coisas tão eventuais e tão necessárias. Como dói na gente a dor do outro? Não como piedade, mas como compaixão. Compaixão é você compartilhar, dividir a dor do outro. Se a dor dele é grande, eu dividindo, eu torno ela menor. Agora, quando eu tenho pena, não, eu acho ele menor do que eu, estou acima e eu tenho pena dele. Por isso que tenha muito cuidado de quem tem pena dos outros. São duas coisas que você tenha muito cuidado, é admiração e pena. Aquele que lhe admira quer ser você. Na hora que ele puder, ele tira você e fica no lugar, porque ele é apenas um admirador. Ninguém pode herdar o pecado do outro, mas pode sofrer porque o outro pecou. Humberto Rodan traz essa mensagem belíssima e muito esclarecida, que exatamente nos traz essa verdade. Então, tristeza. Segundo Joana de Ângeles, é um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas. Não existe uma pessoa aqui na Terra que não passe pela experiência da tristeza, né? Mesmo aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria. E nós vamos seguir mais adiante para a gente fechar o que seja realmente esse quadro que nós aqui estamos falando, que é a tristeza. Mas ele considera como uma coisa natural. Ninguém pode viver uma experiência como nós vivemos sem termos os nossos momentos de tristeza. Mas é como eu disse, uma coisa é você estar triste, outra coisa é você ser triste. Ser é permanente, estar é transitório. Mas ele diz aqui, é uma emoção natural. Aí já começamos a entender algo um pouco mais profundo. Nós temos dois fatores que são muito importantes em nossas vidas. Uma é o sentimento, a outra é a emoção. Vamos entender o que é um e o que é o outro. O sentimento, ele é de natureza profunda. O sentimento está muito mais ligado ao eu, ao ser. Por quê? Porque ele nada mais é do que os arquivos, do que o arquivo maior de todas as nossas experiências. A emoção não, a emoção significa exterior, fora. Emoção é o movimento. A emoção, ela é mais visceral, ela é mais orgânica, ela é mais do corpo, porque ela é da nossa própria vivência do dia a dia. Eu vou dar um exemplo bem prático. Uma pessoa pisa no seu pé e é lógico que você sente uma dor. Essa dor, ela é registrada por um sistema no nosso cérebro, se eu não me engano é o centro de analgesia, e ali ela vai identificar a intensidade da dor. Essa é a primeira reação.
A segunda reação é interpretar sentimentalmente o que aquela dor está querendo dizer a você. Se você é uma pessoa de sentimentos pobres, é uma pessoa de sentimento rancoroso, é uma pessoa orgulhosa, você vai esboçar ou expressar uma reação contrária, de agressão, de resposta, dizendo a você mesmo: ele pisou no meu pé porque ele quis me machucar, me magoar ou quis me ofender, tanto fisicamente como moralmente. Ou seja, você cria uma história que é motivada pelo seu sentimento, o seu sentir, e aí você vai esboçar uma reação. Mas eu recebi a mesma pisada, senti a mesma dor, mas eu sou uma pessoa de sentimentos nobres, sou uma pessoa que tem o equilíbrio, sou uma pessoa que tem o dom de entender, de perdoar. A dor é a mesma, mas o que é que eu vou interpretar? Que ela pisou no meu pé, que ela não tinha a intenção, e se teve, não foi nada demais. Ou seja, eu vivenciei uma mesma experiência, porém eu tive duas maneiras de entender através do meu sentimento. Isso é construção de vida. Por isso que você encontra pessoas que muitas vezes enfrentam adversidades tão grandes, muitas vezes são pessoas que passam por dificuldades, mas são pessoas que têm uma nobreza interior e sabem lidar com esses fatores. Por quê? Porque sendo um fator de natureza exterior, ela tem a base interior. E para tanto é preciso que se tenha o que é mais importante na estrutura do ser, que é o sentido da humildade. Porque humus vem de terra, terra vem de começo, vem de início, vem da própria criação. Então, desenvolver isso é o que existe de mais importante, porque se você observar, quando ele nos convidou para subir a montanha, através do Sermão do Monte, a primeira condição para essa subida era que nós fôssemos humildes. É como se ele dissesse: olha, se você não tiver humildade, você não vai chegar ao topo dessa montanha, que é exatamente o lugar onde você vai se libertar, quando você não precisará mais passar pelas experiências que você está passando. E qual foi essa condição que ele propôs? Ele nos disse: seja bem-aventurado, ou seja, seja bem-vindo, os pobres de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? Humilde. Ele se referia à humildade. Aqueles que forem humildes podem começar a vir, porque a segunda condição é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Uma pessoa humilde é uma pessoa mansa, e ela vai herdar a terra. Mas você observa hoje que o que mais verificamos nesse nosso planeta é a violência. Essa violência que faz com que as pessoas se destruam desumanamente umas às outras. Quando a destruição muitas vezes não é só física, mas sobretudo a destruição moral. Então, como é que eu posso entender quando ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados? Olha, veja que ele diz que nós vamos chorar. Esse planeta é um planeta onde a predominância do mal ainda é muito grande. Todos esses fatores, essas matérias que nós somos obrigados a lidar com elas são terríveis, porque elas nos levam a provas que são difíceis de serem feitas. E nem sempre nós nos damos bem quando fazemos. Por quê? Porque não temos a condição inicial, que seria a humildade. Então eu estou chorando, mas eu choro revoltado, eu choro porque eu não aceito. Todas as vezes que você contrariar uma coisa que você não pode mudar, não pode mover, você entra em conflito, e o conflito leva à revolta. A revolta, eu digo sempre, é o único momento que talvez Deus não esteja presente em nós, exatamente quando você está revoltado. É quando você fecha a porta e impede que chegue a você qualquer auxílio. Isso acontece muito nos processos depressivos. Quando o depressivo, o paciente do transtorno depressivo, ele começa se isolando e, sem perceber, ele vai fechando portas, e é muito difícil a acessibilidade. E ele não faz isso porque é difícil mesmo. E nós vamos ver como é difícil
Porque eu tinha um amigo que dizia, eu ficava morto, ele dizia, a depressão é a falta de Deus, como se a falta de Deus fosse, se eu dissesse, eu acredito em Deus, eu curava a minha depressão, quando isso é uma luta muito grande, e nós vamos ver como é difícil lidar contra um fantasma tão terrível como é o da depressão. Então, é uma emoção natural, em face dos problemas e dificuldades que se apresentam na existência de todas as pessoas. Nenhum de nós vive aqui na Terra sem passar por um momento de tristeza. Mas eu pergunto, como é que eu posso resolver ou curar a minha tristeza? Geralmente a gente se sente triste por algum fator externo. Eu estou triste porque eu não aceito a morte, eu não aceito determinadas coisas, e isso me entristece. Porque alguém disse alguma coisa que eu não gostei de ouvir, porque me ofenderam. Mas tenha certeza de uma coisa, não saia por aí querendo curar sua tristeza nos outros. A sua tristeza é sua, e só em você é que você pode resolver. Ou você penetra no âmago da sua essência, ou você vai buscar aonde ela está se manifestando, ou do contrário, você nunca vai deixar de ser ou de estar triste. Porque eu sempre digo, só se cura a dor aonde ela está doendo. A gente tem um hábito de buscar os analgésicos, as fórmulas mágicas, e mascaramos a dor e não observamos que ela tem um valor pedagógico imensurável. É ela o dispositivo que assinala na vida de cada um de nós o que verdadeiramente está acontecendo. É por isso que eu digo, muitas vezes um inimigo diz a gente coisas que o amigo não tem coragem de dizer e que são importantes para serem ditas. Muitas vezes uma adversidade, um conflito, é tão importante, ou mais importante do que determinadas condições que nos impõem, quando há uma falsidade maior. E a gente muitas vezes se deixa levar por coisas que não são tão verdadeiras. E a dor está ali. Você conseguiu mantê-la. Você mascarou, mas ela não deixa de doer, porque ela está dizendo a você que existe algo que precisa ser resolvido. E da forma como você quer resolver, você não vai conseguir. Não queira agradar as pessoas, não queira mudar as pessoas. Uma mãe, quando quer mudar o filho, o esposo, quando quer mudar a esposa, não. Ou a gente aprende a entender o que cada um é e como é, ou não convivemos. Porque se um dia eu for viver com alguém que conseguiu mudar minha maneira de ser para me submeter ao desejo dele, eu só faço isso até o dia que eu achar interessante. No dia que eu não achar, eu saio. É querer morar na casa dos outros, achando que a casa é sua. É a maior de todas as pobrezas. É aquela que me deixa que a gente saia por aí mendigando o amor do outro. Gente, eu tenho Deus dentro de mim. Como é que eu não posso entender isso? Porque eu preciso do amor de alguém, se eu já tenho todo um potencial de amor, é só buscar dentro de mim. É só olhar para dentro de mim, mas eu não olho. E fico por aí achando que vou encontrar o que eu não encontro. É uma emoção natural em face dos problemas e dificuldades que se apresentam na existência de todas as pessoas, como decorrência dos desencantos, de choques, insatisfação, normalmente de curta duração. Veja o que é que ele diz aí. A tristeza, ela tem uma natureza breve. Então, alimentar a tristeza significa se entregar a algo que não se deveria entregar. Então, eu estou triste, mas eu não quero permanecer triste. Mas eu estou triste porque alguém me fez um mal. Sim, mas quem fez o mal é que sabe do mal que fez. Por quê? Porque tudo que ocorre fica ou permanece aonde ocorreu. Agora eu pego o mal do outro, trago para mim, porque eu acho que tenho o poder de mudar e dominar a vontade do outro, eu vou ficar sempre triste, porque isso eu não vou resolver. Esse filósofo, Renato Giannini, ele diz o seguinte: as pessoas não têm paciência para a infelicidade. Interessante, né?
paciência para a infelicidade, porque tem coisas, gente, que dura mais do que o que a gente gostaria que durasse. É por isso que eu digo, Deus nunca diz não, Ele diz agora não, para esperar um pouco, para você pensar no que está pedindo. Geralmente, quando a gente pede pelo impulso, pelo egoísmo, pela individualidade exacerbada, a gente pede errado. Oh Deus, por que o Senhor não vem resolver meu problema? Como? Se foi você que criou, meu filho. Eu mandei um professor, o professor está aí. Procura ver aí o que ele tem nos ensinado. Como é que eu posso fazer a prova pelo aluno, se eu sei que a vida não se resume apenas a uma prova, existirão milhares de outras provas? É preciso que eu habilite ele, é preciso que eu o ensine, para que ele possa ser bem sucedido e se dar bem em suas provas. É o que o pai faz com o seu filho. Quantos pais reclamam a vida adulta de um filho e diz, por quê? Veja, como foi você no momento que ele precisou? Será que você acertou? Será que você fez a sua parte como deveria ter feito? Não, mas eu amei, dei tudo ao meu filho. Ninguém vive desse dei tudo. A vida não é assim. Muitas vezes a gente dá tão pouco, mas que seja de um significado maior. Quantos que ficam apenas na retórica, no discurso, e o exemplo não é nada. São pessoas que realmente não praticam o que dizem, e eles estão olhando. Tem uma coisa engraçada que o pai diz assim, olha, se você chegar em casa abatido, a criancinha, você bata no outro, viu? Não é assim que muitos pais dizem, né? Filho meu não veio nasceu para apanhar de outro. Quando ele morder você, morda ele. Aí ele cresce, né? Aí um dia o pai, sem perceber, ele já adulto, o pai bate nele, ele bate no pai. O senhor não me ensinou que eu batesse quando alguém batesse em mim? Se o senhor me mordeu, eu lhe mordo também. O senhor não me ensinou? Quer dizer, a gente não percebe o que está dizendo e as consequências que advirão daquilo que a gente diz. É preciso muito cuidado. Então as pessoas não têm paciência para a infelicidade. Em um mundo altamente competitivo, como nós falamos, estar triste pode ser interpretado como um sinal de fraqueza, e isso ninguém quer. Quantos de nós muitas vezes falseamos o nosso comportamento? Não, eu não vou mostrar fraqueza porque eu sou forte. Aí vem aquela coisa, homem não chora, né? E ainda tem pai que diz ao filho, engula o choro. Olha, gente, tem coisa melhor do que chorar, quando se chora de forma, porque o choro é o quê? É uma lavagem da alma. Muitas vezes eu estou sufocado, eu estou oprimido, estou sofrido. Então, ao invés de conversar com alguém, de desabafar, eu choro. Você pode observar, todas as vezes que a gente chora uma determinada, a gente se sente mais vazio, é como se a gente liberasse. Esse choro nada mais é do que uma energia negativa que se potencializou dentro de você. E você desabafa através do choro. Então, chorar é natural. Porque veja que lá no Sermão da Montanha ele disse, bem-aventurados os que choram. Agora que seja um choro voltado para uma coisa que não seja como muitos fazem, um choro da revolta, do vitimismo. Não, um choro que seja verdadeiro. Daniel Goleman, um dos grandes psicólogos, ele diz, uma das principais funções da tristeza, veja o que ele diz, é a de proporcionar um ajustamento a uma grande perda, como a morte de alguém ou uma decepção significante. Veja que coisa interessante. Ele quer dizer o seguinte, que a tristeza ela envolve uma certa pedagogia. Ela provoca você a entender aquilo que está acontecendo. Porque o que acontece é exatamente isso, né? A tristeza ela é como uma escavadeira que penetra dentro da gente e constrói um grande buraco. E o que é que a gente faz com esse buraco? A gente pega um belíssimo tapete e bota em cima, para que ninguém veja aquele buraco. E a gente passa a falsear aquilo que não se pode falsear. E aquele buraco está ali. As pessoas nos veem de um jeito, mas nós somos o outro. Elas nos veem acima do tapete, mas o buraco existe. Aí você diz assim, e ele vai formando novos buracos? Sim. E a soma desses buracos
é o que vai formar a depressão como sintoma de tristeza? Não. Eu posso ter várias e várias tristezas e não ter depressão. O que é a depressão? É quando você não entende ou não trabalha a sua tristeza. É quando ela, eu digo sempre, é quando ela demora mais do que deveria demorar. A prova é tanta que a maioria dos psiquiatras considera um processo depressivo quando você já vem com uma melancolia, uma tristeza por mais de 15 dias. Ele já considera uma depressão leve através de uma entrevista que ele faz. Ele vai ver como é que você está lidando com o quadro. Por exemplo, ele começa com tristeza, com insatisfação e vai anulando a sua condição de vida. Ele não quer mais trabalhar, ele não tem mais disposição para ir, vai porque tem que ir, no outro dia já não quer ir mais, começa não querendo mais. Eu digo sempre, ele vai fechando as portas da casa e vai apagando as luzes e termina dentro de um quarto, em cima de uma cama, brigando contra um travesseiro que não tem nada para oferecer ele, a não ser a própria depressão. Ele vai remoer a sua própria dor. Então veja que a tristeza não. A tristeza ela vem, ela deixa a sua marca, mas ela tem um tempo de validade. Agora, como é que eu vou determinar essa validade? Só se eu entrar dentro de mim. Se eu não resolver ela dentro de mim, ela nunca vai ser resolvida. Enquanto eu achar que foi você, que é a minha família, que é o meu emprego, que é a morte de alguém, a responsável pela minha tristeza, eu não consigo sair dela. Porque ela exige de cada um de nós sabedoria e compreensão. Isso é muito importante. Porque, gente, olha, nós não estamos aqui para fazer uma série de coisas que nós pensamos que são as mais importantes. Nós só temos uma família, ou construímos uma família, uma convivência social, seja ela de qual natureza for, porque nós precisamos nos assenhorarmos de nós. Eu estou na minha família para me conhecer, muito mais do que meus filhos, do que minha mulher, do que qualquer pessoa. Se eu não me conhecer, como é que eu posso me dar ao luxo de querer conhecer o outro? Como é que eu posso te dar o que eu não tenho? Se eu sou um estranho dentro de mim, imagine como eu sou para você. Mas aí a gente faz aquilo que ele disse, coloca o tapete. Falseamos, mentimos. Isso faz parte quase do cotidiano de nossas vidas. É como se, por exemplo, duas pessoas que se separaram. Ele se separou, ela se separou. E ele vai para uma festa. E lá na festa, ele começa andando por ali e vê uma jovem muito bonita. E a jovem vê aquele rapaz e eles começam a se interessar um pelo outro. Todos os dois estão sofrendo uma separação, cada um do seu modo, carregando a sua própria cruz. Mas quando eles se sentam e se conhecem, nenhum revela ao outro o que verdadeiramente está sentindo. Eles vão mostrar a realidade presente. Um vai tentar seduzir o outro da melhor maneira possível. Porque se ele for contar a sua tristeza, falar da sua miséria interior, ele só vai afugentar aquela pessoa que está ali e ele quer conquistá-la. Ela vai fazer a mesma coisa. E eles entabulam uma relação. É exatamente o tapete que eu disse. Começam a relação escondendo um do outro e, acima de tudo, de si mesmo, uma coisa que é tão real, tão verdadeira. Aí, quando eles começam a entrar numa intimidade maior, aí começam a surgir as verdades. E essas verdades começam a criar conflitos. Por quê? Porque começa a surgir um clima de desconfiança. E a coisa mais importante numa relação é a confiança. Quando numa relação não existe a verdade vai ser sempre o problema para que ela possa existir como relação. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que é que as pessoas se prendem uma a outra? Porque mentem uma para a outra. Uma mentira segura outra mentira. Na hora que elas forem verdadeiras, elas se libertam. E esse é o processo de toda a relação. Porque longe e perto, isso é uma questão só da consciência de cada um. Se eu, para ser feliz, preciso que alguém esteja comigo, isso é perigoso, porque a minha felicidade vai me provocar uma condição que eu vou ter que ir embora só. Eu não posso levar as pessoas que eu considerava aquelas que me completavam, a ponto de algum dizer, eu encontrei a minha cara metade,
o outro lado da mão. Isso é uma loucura, gente. Não existe essa outra metade. Nós somos inteiros, nós somos uma consciência plena. Existem mentes e pessoas afins, mas ninguém é a metade do outro. Ninguém completa o outro, porque isso não existe. Nós convidamos, convivemos, compartilhamos. Mas o amor que ele pregou é exatamente o amor que todos ainda não conheceu e não sabem com ele conviver, que é o amor incondicional. É aquele amor que não me condiciona mais a nada. Amar é querer bem. O bem é quando a gente quer para a gente e para todos. O mal é quando a gente só quer o bem para a gente. Ele é egoísta. É aquilo que a gente falou. Ainda com relação à tristeza, ele diz: tristeza sem lamentações, sem queixas, sem ressentimentos, é, pois, psicoterapêutica, fenômeno psicológico transitório, deve ceder lugar à reflexão, ao despertamento e à valorização dos tesouros morais, culturais e espirituais. Ele aqui fala exatamente desse fenômeno, como nós comentamos aqui, com relação à tristeza, como algo voltado a uma psicoterapia. O que é que ele quer dizer com isso? É que as pessoas, elas devem entender que a vida, ela transita por dois campos e duas margens bem distintas, que eles chamam de dicotomia. Então, todas as vezes que você... Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar aqui, eu parei aqui, deixa eu ver aqui, minha gente. A tristeza, como ele disse, sem lamentações, sem queixa, sem ressentimento, é, pois, psicoterapêutica. Vejam, ela cobra de nós uma atitude. Porque a gente muitas vezes acha que o componente da vida é totalmente aquele voltado que satisfaz os nossos desejos, apenas os nossos desejos. Pelo fator do imediatismo que todos nós carregamos, consideramos que as coisas, elas têm sempre a obrigação de nos contentar. Mas veja que grande parte dos projetos que nós idealizamos, nem sempre eles nos trazem os resultados desejados. Por quê? Como dizia o próprio Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O processo da relação, da convivência, é um processo de transformação. Mas a transformação é um projeto que se instala, como eu disse, na consciência de cada pessoa. Não adianta eu querer mudar aquilo que não pode ser mudado. Então ele dizia, é preciso a gente ter um pensamento muito mais voltado a uma terapia, a um entendimento, né? O fenômeno psicológico transitório deve ceder lugar à reflexão, ou seja, pensar por que é que essa pessoa, por que é que você está tão chato? Muitas vezes a gente critica tanto as pessoas pelo comportamento dela e não para perguntar por que é que ela está. Porque ninguém é feliz sendo chato, ninguém é feliz com cara feia, ninguém é feliz agredindo, porque o projeto da vida não nos contenta e nem nos contempla com esse tipo. Se ele está agindo dessa maneira, é porque existe algo por trás disso. E que não seja você a pessoa que vai piorar mais ainda a situação. Se você não pode ajudar, não complique. Então essa psicoterapia é exatamente a capacidade de entender. Ao invés de dizer, você está chata, você diz assim, o que é que você precisa, gostaria de conversar comigo? Que muitas vezes as pessoas até não se colocam nessa situação, mas é tão importante. Muitas vezes a pessoa está precisando de uma palavra, está precisando de um entendimento. É muito importante isso. Vocês já viram que quando uma pessoa grita e o outro não grita, ela diz, você também não vai gritar, não. Ela quer que você entre no mesmo campo dela. Ela cria um campo de insatisfação, um campo de desequilíbrio e quer que você também entre nesse processo. Isso não deixa de ser uma obsessão entre vivos. Por que você não se envolve?
Pode observar, todas as vezes que você age com arrogância e encontra uma pessoa com um comportamento contrário, aquilo lhe irrita. Porque você quer criar uma condição para se favorecer dessa condição. Né? Ao despertamento e à valorização dos tesouros morais, culturais e espirituais. Já nos dizia Joana de Ângeles. Agora veja uma coisa. Recentemente eu estava lendo esse livro e eu aconselho a vocês, leiam Renúncia, um livro psicografado por Chico Xavier e que foi ditado por Emmanuel. Esse livro tem lições preciosíssimas e a noite passada, eu lendo, consegui tirar esse trecho, que é exatamente a história de Madalena, uma sofredora, um espírito que reencarnou numa das piores condições que você possa imaginar. Pegou a França na época da varíola, perdeu toda a família, enfim, tudo na vida dela dava errado. E aí ela consegue a amizade desse padre Damiano. E ela pergunta: padre, e o sofrimento? Perguntou ela, né? Que dizeis sobre o problema do destino e da dor? Nosso futuro espiritual após a morte não está encerrado no céu, no purgatório ou no inferno sem remissão? Era a ideia que ela tinha da religiosidade que ela possuía. Então, puxa vida, de todo jeito, quando eu sair daqui, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, e criaram, para a coisa não ficar tão difícil, o purgatório. E aí ele diz: minha filha, nas estradas que buscamos a luz da salvação, encontramos os seres humanos mais dispares, são os mais diferentes. Aquilo que nós comentamos aqui, como somos diferentes, né? Ali depara-se num homem impiedoso, detentor de sólida fortuna. Acolá debate-se um justo entre a fome e a enfermidade, que parecem intermináveis. No mesmo lar nascem santos e ladrões. Há pais excelentes cujos filhos são indesejáveis, monstruosos. Poderás admitir que o Criador, aí veja a pergunta que ele faz, magnânimo, o ser onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, está na vida de tudo e de todos, você acredita que ele, né, deixasse de ser pai para ser um experimentador desalmado, ou seja, colocasse essas experiências na vida da gente para dar uma satisfação a ele, como muito pensa? Eu devo a Deus, devo dar satisfação a Deus, tudo. Gente, você tem que dar satisfação a você. Olha ele dizendo aí. Não admitamos esse absurdo teológico. Ele era padre, só que naquela época a igreja entendia e aceitava a reencarnação. Mas ponderemos na verdade de que se cumpre desde agora a cada um segundo suas obras, dos ensinamentos de Jesus. Veja que lição ele dá. E aquilo faz com que ela se conforte e aceite a vida que ela tem. Porque vocês sabem que grande parte da humanidade vive e está revoltada pela vida ou com a vida que leva. E não entende, como ele disse. Você acha que Deus está brincando em tornar você uma pessoa infeliz para dar prova de alguma coisa? A sua infelicidade é uma construção sua. E talvez seja ela o motivo de você estar aqui. Quantas vezes eu digo aqui: mãe, aproveite esse filho difícil. Esse filho complicado talvez seja o motivo de você estar aqui, talvez seja a sua remissão, ter que passar por uma prova dessa, porque se ele é um problema na sua vida, com certeza você já foi um problema na vida dele, pode ter certeza disso. Todas as vezes que você chorar é porque você já fez alguém chorar. Uma das maneiras mais fáceis da gente entender o outro é quando a gente recebe qualquer coisa negativa, a gente dizer: eu já fiz isso, eu faço hoje. Todas as vezes que acontece comigo uma coisa que não me agrada, eu digo: eu já desagradei alguém. Comece a tratar assim, que você evita muito daquela tristeza que ele falou. A doença depressiva. No diagnóstico aparece em destaque, aí todo mundo sabe, a redução do humor, que é um quadro de tristeza, desmotivação. O depressivo, ele não tem motivação para nada. A perda progressiva no sentir do prazer. A anedonia, que é a capacidade de deixar de sentir prazer.
E aqui a gente faz aqui uma analogia bem interessante do depressivo. Ele é como um corredor que correu até a exaustão. Ele cai com sede, já sem condição nenhuma, e na frente dele ele encontra um copo d'água gelado, mas ele não tem força para ir pegar esse copo. Isso é um quadro característico da depressão. Por isso que não é fácil. Porque o que acontece muito com os depressivos vai ao shopping, como se no shopping ele fosse encontrar um problema que está dentro dele. Faça uma viagem, aí ele faz uma viagem, estraga a viagem dele e do quem for com ele. O depressivo. Aí tem outros que ainda dizem assim, valeu o evangelho, ele não tem condição de olhar nem o documento dele. Gente, os quadros depressivos, quando eles são graves, ele tira você de tudo, ele tira o sentido da vida. Tirar o sentido da vida é a pior coisa que pode existir no ser humano. Você imagina acordar de manhã e não ter um referencial de vida, gente. Todos nós temos que ter sempre isso. A consciência assinala na vida de cada um de nós o que nós temos que buscar. A vida é uma busca constante. No momento em que você perder esse referencial, esse sentido, você perdeu tudo. Por isso que eu digo, Deus é a direção, mas o sentido da vida é de cada um. É como se você pegasse uma picanha argentina, das mais suculentas, assasse e não tivesse colocado sal. Você come? Não come. Por isso que ele falava do sal, o sal da terra, o que realça o sabor da vida é a vontade de viver. O depressivo, a primeira coisa que ele perde é a vontade de viver. Depressão é doença da alma. Atinge cerca de 15 a 20% da população mundial e é cada vez mais diagnosticada em todo o mundo, abrangendo todas as camadas sociais. É uma doença por demais democrática. A depressão não escolhe nível social, cultural, seja ele qual for. Ela se instala exatamente naquele que dá a ela o sentido. Agora, observem bem, quando você sente uma tristeza, ela está sempre ligada a um fato que despertou. Eu estou triste porque morreu um parente, eu estou triste porque perdi o emprego, eu estou triste porque me decepcionei. Mas a depressão, ela tem hora, e muitas vezes, que eles chamam de depressão endógena, ela não aparenta um motivo. Eu conheci muitas pessoas que dizem assim, por que eu tenho depressão? Se não há motivo para justificar essa depressão. É como se fosse um fantasma dentro da sua vida. Mas existe. Você sabe o que acontece? Nós falamos do nosso inconsciente. Grandes questões de nossas vidas não foram resolvidas e elas estão ali pendentes. Quando você passa por uma dificuldade, que há uma queda ou uma tristeza se instala, elas ressumam do passado e vêm para o presente. Fustigar uma mente que tem que resolver. Por isso que ele diz, depressa a ação. Mas como você se encontra fragilizado, ela toma um sentido maior. É quando uma força maior começa a anular uma força menor. Toda pessoa depressiva, porque ela tem histórias do passado não resolvidas. E isso pode ter certeza. Por isso que ele faz o tratamento medicamentoso, né? Os fármacos estabilizam todo o cérebro, produzindo a serotonina, noradrenalina e dopamina, e, consequentemente, isso estabiliza o cérebro, que já é muita coisa, mas a mente ela ainda está emitindo as mesmas ideias. Quando passa o efeito da medicação, aquelas ideias voltam. Agora, se você tomar a medicação e associar ela a uma terapia, como a gente faz aqui com magnetismo, ou até mesmo com um psicólogo, consequentemente você tem uma forte chance de sair, e sair em definitivo, porque a depressão tem cura sim. Só é você começar a trabalhar o lugar aonde a dor está doendo, como eu disse. A gente procura os paliativos, mas a gente tem que procurar essa verdade. Então não adianta disfarçar uma coisa que não se disfarça. Então, para isso é preciso um único fator, o que ele falava, quando dizia que um sábio da antiguidade já nos dizia, conhece-te a ti mesmo. Ainda hoje eu comentava sobre Santo Agostinho,
O que Santo Agostinho dizia? Ao final de cada dia, eu avaliava todas as minhas atitudes e as minhas ações. Verificava as coisas que fiz errado e que me fizeram sofrer, e que me fizeram ficar triste. Ia dormir pensando naquilo para que no dia seguinte eu não continuasse triste, era não cometer mais os erros que eu cometi. E foi exatamente isso que o nosso querido Chico disse. Já que eu não posso voltar ao passado, eu posso começar agora e fazer um novo futuro. Ou seja, eu posso repensar. Uma coisa que me fazia mal, eu posso dar a ela um outro significado. Por que não posso? Tudo não é a mente? A mente, ela não mente, ela cria. Eu tenho ódio de uma pessoa porque eu vejo nela o meu próprio ódio. Tudo nela representa esse ódio. Mas quem sabe um dia eu comece a mudar e veja que ela talvez não seja o que eu pense, que talvez as coisas não sejam tão difíceis como eu estou considerando, que esse quadro não está bem pintado, que eu preciso dar novas pinceladas e mudar a sua cor, o seu perfil. Isso é tão bom, gente. Isso significa se reinventar. E as pessoas que fazem isso, elas se fortalecem de maneira imensurável. Se você mergulhar dentro de você e fizer uma revolução desse tamanho, nunca mais você será a mesma pessoa. Nada mais vai poder modificar. Porque você se estruturando de dentro para fora, ninguém consegue mudar. O mal nosso é que nós somos periféricos e aceitamos tudo pela superficialidade. A pessoa diz que você está triste, você fica triste. E você se entrega à opinião de cada um. Por quê? Porque o que falta dentro de você é um comando. Quando a gente não se comanda, qualquer um comanda a vida da gente. Dizem o que querem, fazem o que querem e acham o que querem. Como se nós fôssemos um objeto de vitrine exposto ao desejo, à vontade e até o preço de cada um. Nada disso. Esse aqui tem dono. Tem dono. Mesmo que eu sofra agora, para não ter que sofrer depois. Se eu tenho que me libertar, é melhor que eu me liberte agora, porque essas algemas, elas vão ficar cada vez mais me prendendo. E nós estamos em cima da hora, teria muito mais coisa para falar sobre a depressão, mas o que eu posso dizer a vocês é exatamente isso. Nós vimos aqui uma mensagem do nosso querido Chico Xavier, que diz assim: muitas vezes nesta vida nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas vezes você já curou uma pessoa com o seu abraço, uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho ou até mesmo uma mensagem enviada? Sua presença alegra a vida das pessoas, é um poderoso remédio contra a tristeza e a depressão, e a dor e os sentimentos da alma. Estar presente na vida das pessoas que amamos é milagre poderoso, que pode transformar-se em processo de cura absoluta. É por isso que eu digo, quando as pessoas estão sofrendo, estão passando por dificuldade, muitas vezes elas precisam de tão pouco, e a gente não vê, não percebe. Porque as maiores obras, o maior projeto está nas coisas mais simples, e a gente não encontra porque a gente vive procurando coisas outras. A gente está sempre procurando, como dizia o poeta Augusto Carvalho, a felicidade está onde a pomos, mas nós nunca pomos aonde estamos. Achamos sempre que as coisas estão longe, estão distantes, quando tudo está dentro de você. Procura o que você acha. Uma boa noite e obrigado.